todas e todos, né? Começa agora o nosso Café Cultural e lançamento do livro Comida, Memória, Afeto, Minas Gerais 300 anos. A publicação foi elaborada pelo Núcleo Minas Gerais da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. Em primeiro lugar, agradeço a vocês por estarem aqui conosco, prestigiando o nosso trabalho. Este não é um evento comemorativo, porque o momento em que nosso país atravessa é grave. Diante da pandemia atual de Covid-19, e não temos nada para comemorar nesse momento. Estamos aqui para apresentar o livro e reafirmar a importância da proteção à vida, do direito à saúde para toda a população, do direito à vacina para todas e todos e, claro, da garantia da segurança alimentar e nutricional para toda a população brasileira. Quem participa do nosso Café Cultural? Bom, eu sou Anabelle Pires Santos, estou como professora na Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. Temos a presença da jornalista Desirê Ruas, integrante do Núcleo Minas Gerais da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e responsável pela coordenação do livro. Temos a presença da estudante do curso de nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, a Júlia Oliveira Silva de Castro. E também a presença da nutricionista Nádia Maria Gomes Murta, doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Nutrição e dos mestrados de Estudos Rurais e em Saúde, Sociedade e Ambiente, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Convidamos vocês a conhecerem a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. A Aliança é uma coalizão que reúne organizações da sociedade civil, associações, coletivos, movimentos sociais, entidades profissionais e pessoas físicas que defendem o interesse público com o objetivo de desenvolver e fortalecer ações coletivas que contribuam para a realização do direito humano à alimentação adequada e saudável. Bom, compreendemos que a alimentação adequada e saudável é a realização de um direito humano básico, com a garantia ao acesso permanente e regular, de forma socialmente justa, a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais dos indivíduos, de acordo com o ciclo da vida e também de acordo com as necessidades alimentares especiais, pautada pelo referencial tradicional local. Deve atender aos princípios da variedade, do equilíbrio, da moderação e prazer, considerando o sabor e as relações afetivas. Deve atender também às dimensões de gênero, etnia e as formas de produção ambientalmente sustentáveis, livres de contaminantes físicos, químicos e biológicos e de organismos geneticamente modificados. Bom, agora vamos conhecer mais um pouquinho desse processo, né, de criação do livro Comida, Memória e Afeto. Desirê, nos conte como foi esse processo. Não consigo abrir a versão. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando dessa construção coletiva tão bacana que foi, né, que está sendo o livro Comida, Memória e Afeto, Minas Gerais 300 anos. Então, para a gente é muito importante estar falando desse momento de falar de valores, de memórias afetivas e de questões que são tão caras para a gente, que tem a ver com a mineridade, que tem a ver com o afeto, com as relações, com a família. Então, para a gente é muito importante estar conversando com esse tema que para a gente é tão importante para a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, né? Nós fazemos parte do Núcleo Minas Gerais, da Aliança, e para a gente é muito importante dar uma ênfase na questão da cultura alimentar, nos valores que a gente tem na questão da produção do alimento, na comercialização, nas escolhas alimentares.
O áudio tá legal aí, Anabelle? Tá sim. Quem tiver com o microfone ligado, gente, por gentileza, fecha, porque parece que tá dando um ecozinho. Aí, Anabelle, seria bom você desligar o seu para não repetir também, né? Sim. Peraí. Então, gente, vou contar um pouquinho, né, desse processo, como é que foi como é que a gente idealizou. Há um ano, nós nos reunimos, nós do Núcleo Minas Gerais, e a gente pensou como que nós vamos marcar os 300 anos de Minas Gerais, né, que foram comemorados em dezembro de 2020, e a ideia de reunir receitas que têm não apenas ingredientes que têm a ver com Minas Gerais, mas são receitas que trazem o quê? Memórias, histórias, sentimentos. Isso para a gente é muito importante, fazer esse registro. Então surgiu a ideia da gente criar um formulário online, que foi, né, o processo que a gente realizou, foi enviar esse link para uma série de pessoas que estavam acompanhando o nosso trabalho, que estavam vindo com toda essa questão da importância da alimentação. Então, essa apresentação aí mostra, até para vocês verem, as 10 agendas de atuação da Aliança, né, nessa primeira, e uma delas, que é a primeira, número 1, que é apoiar os saberes e as práticas que são relacionadas à questão da alimentação adequada e saudável. Então, só para vocês conhecerem, pesquisarem e entenderem que a Aliança atua aí nesses 10 eixos. Então, passando para a questão do livro, que eu vou passar rapidamente, porque é importante que vocês entrem no link, no site da Aliança, e possam baixar e acompanhar e ler todas as partes. O livro, ele traz, né, numa parte inicial, os textos que falam como que é importante a gente ter essa visão crítica sobre a alimentação. A gente discute comida de verdade, o que é esse conceito dessa comida sem ultraprocessados, né, feita de uma forma responsável, sustentável, quanto que a gente tem essa ligação com escolhas que vão fazer bem, tanto para o organismo, quanto para a comunidade, quanto para o planeta. Então, esses textos introdutórios do livro, eles nos ajudam a entender a questão da saúde, da cultura alimentar, da história de Minas Gerais, né, por que a gente tem determinados hábitos alimentares. E aí acho importante a gente pensar que o livro foi dividido em 3 etapas. Esse primeiro, que a gente está vendo agora, que são os quitutes, que são as comidas salgadas. Esse termo quitute, ele realmente, ele era... só volta um pouquinho, Anabelle, no anterior. Os quitutes, eles eram comidas salgadas, aí entra, né, o arroz, o feijão, a carne, todos esses alimentos aí salgados. Então, à frente a gente tem uma receita, né, que foi enviada para a gente, que é o arroz com piqui, que é o próximo slide. E então, para a gente é importante, né, ver o quanto que a gente resgatou fotos dos colaboradores, as receitas, breves histórias, por que aquela receita é importante para a pessoa. E aí a gente passa para o outro grupo de receitas, que são as quitandas. E aí eu acho interessante a gente frisar também que essas fotos que estão aparecendo são do Pedro Zorzal, que fez, né, produções muito bonitas, tanto para a capa, quanto para essas sessões, essas 3 divisões do livro. Então, nas quitandas, né, no próximo slide, a gente vê o quanto que essas receitas têm a ver com histórias da gente, né? Do biscoito, do polvilho, do queijo, da broa. Então, são todas essas comidas que a gente tem na hora do lanche, que são as quitandas. Temos também os doces, que nós pegamos algumas receitas, e, né, como a próxima que vai aparecer, que é a questão da ambrosia, que é muito tradicional em Minas Gerais. Então, são receitas, e que eu acho muito importante a gente frisar que este não é um livro de receitas com uma precisão de ingredientes, porque, na verdade, o que a gente fez foi pegar a memória das pessoas. Então, algumas vezes a gente pode dizer que pode ter algumas receitas que não têm uma descrição muito detalhada do como fazer, mas a gente preferiu manter da forma como a pessoa mandou, porque realmente é uma memória, é algo que a pessoa está trazendo para a gente, isso é de extrema importância, para a construção mesmo colaborativa. E no final do livro, a gente trouxe imagens como essa maravilhosa, né, quando a gente vê o santuário Nossa Senhora da Piedade, que é um lugar maravilhoso, que tem uma produção de um queijo super especial,
que tem quitandas muito maravilhosas também nesse contexto aí da história gastronômica de Minas Gerais. Então, a gente traz algumas imagens que permitem esse passeio pela arquitetura, pela cultura, pela gastronomia, mas pensando o quanto que a identidade da gente, da mineiridade. Aí, nesse slide, eu vou explicar rapidinho para vocês, né, a gente vê a foto ali do pastel de angu de Itabirito, que a Inesita, que é uma guardiã dessa maravilha, ela tem, né, essa incumbência, né, ela tem essa missão de passar para crianças em escolas qual que é a história dessa receita e por que é importante preservar. Embaixo a gente vê a foto do doce chamado lamparina e do bolo queca, né, que a Helena Bastos de Nova Lima, né, enviou para a gente a foto. E assim, todas essas receitas elas têm uma história, elas estão intimamente ligadas com a história de Minas Gerais. Então, para a gente é importantíssimo estar registrando, estar mostrando que o nosso papel de valorizar e de preservar essas nossas raízes aí da culinária, da história. E acho importante a gente fazer esse passeio de uma forma muito visual também, né? Porque tem essa questão de você comer com os olhos. Então, o livro traz isso, várias imagens importantes aí que ilustram o quanto que Minas Gerais é um estado assim especial mesmo, que a gente tem tanto carinho, porque tem uma memória afetiva, tem um aconchego, tem uma hospitalidade. Então, passando para frente, aí tem mais algumas fotos, algumas imagens belíssimas que mostram o quanto que a gente tem, assim, às vezes, nos pequenos objetos, histórias que dizem respeito ao nosso... Só voltando na última ali dos nossos organizadores, dos colaboradores, só para ficar registrado na próxima, Anabelle, que o nosso livro, ele é uma realização do Núcleo Minas Gerais da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e contou com a parceria, né, dessas outras organizações que abraçaram a causa. O Conselho Regional de Nutricionistas, o CRN9, o CONSEA-MG, a Universidade Federal de Viçosa e a UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto. E aí a gente vê o quanto é importante, né, a gente unir todas essas organizações para que a gente possa dar múltiplos olhares sobre a questão da alimentação, o quanto ela é importante na nossa história. E o livro vai estar acessível no site, né, da Aliança, que é Alimentacão, né, sem o tio e sem a saudável.org.br. Então, esse é um passeio que a gente faz pelas páginas do livro, que eu vou voltar daqui a pouquinho, para a gente poder falar mais sobre esse momento tão especial hoje, né, desse café cultural, do quanto que a gente precisa reunir todas as manifestações artísticas. E aí a gente continua, eu volto daqui a pouquinho para falar. Bom, voltando para a nossa fala. Bom, hoje nós teremos alguns convidados especiais aqui com a gente, né? E um deles é o Marcelino Chibil. O Marcelino Chibil é mineiro de São Miguel do Anta, é proseador e escutador de causos. Ele anda pelo mundo a prosear e contar um pouco dos causos dos povos simples do interior. Ele é morador de Ouro Preto, aqui em Minas, e desenvolve trabalhos líteros teatrais para estimular sentidos e percepções, valorizando a ancestralidade. Bom, então agora vamos ouvir uma homenagem de Marcelino Chibil a Minas Gerais. Eu sou Marcelino Chibil, sou contador de causas, rodo o Brasil inteiro levando minha mineridade por aí, mas fico muito feliz sempre quando eu volto para minha querida Minas Gerais, para ouvir aquele sotaque gostoso, para conversar com as pessoas nas praças. Isso é muito bom. A hospitalidade mineira é uma coisa deliciosa, é uma coisa muito linda e muito boa de se viver. Então, para comemorar esses 300 anos da minha amada Minas Gerais, eu fiz uns versinhos bem pequenininhos e bem simples, que é mais ou menos assim.
Eu vivo em uma terra de belezas naturais, também arquitetônicas, mas ainda culturais, terra de um povo que é gente boa demais. Viva os 300 anos da minha Minas Gerais! Oi, Anabelle, explicando para o pessoal a questão do chat, né, que ele está... Bom, pessoal, mais tarde temos mais uma participação do Chibiu, trazendo um pouco dos casos mineiros para o nosso café cultural. Quem quiser, a gente comentou no início de enviar algumas perguntas pelo chat do YouTube, porém, isso não vai acontecer porque a gente deixou essa transmissão com acesso para crianças, né, com conteúdos, acesso ao conteúdo para criança, porque a gente imagina que esse vídeo ele pode ser usado em vários ambientes, inclusive nas escolas, né, para falar um pouco da cultura mineira, a cultura gastronômica. Então, infelizmente, o chat fica desativado quando o conteúdo pode ser transmitido para crianças também. Bom, mas a gente vai seguindo, em outros momentos também a gente pode conversar, em outros espaços, né, a gente pode conversar sobre mais um pouquinho desse livro com vocês. Bom, então, para apresentar a nossa... para falar sobre cultura alimentar de Minas, nós temos uma convidada mais do que super especial. Então, para apresentar a palestra Comida é Cultura, temos a honra de contar com a presença da nutricionista Nádia Maria Gomes Murta, né, como eu falei, doutora em Ciências Sociais, professora do Departamento de Nutrição e dos mestrados de Estudos Regionais Estudos Rurais e em Saúde e Sociedade e Ambiente da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Nádia, a palavra é sua e obrigada por estar conosco nessa noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso, né, de estar com vocês e poder dividir. Muito obrigada, Anabelle, fiquei muito feliz com o convite, né, Desirê, muito prazer em conhecê-la, e falar de cultura alimentar, ou falar do título, né, como é que surgiu esse título, né, a Comida é Cultura, ele surgiu quando eu conheci o livro. Então, uma das coisas que nós temos a vantagem, né, que eu tive a vantagem, foi o prazer de conhecer o livro antes de vocês, né, das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Então, cultura, o termo cultura, a gente tem 1000 denominações para se falar o que é a cultura, né? E eu gosto muito de uma forma de falar que a cultura está dentro e está fora de nós, né? E que ela, a gente pode falar que ela vai ordenar a forma como nós pensamos, como nós sentimos e como nós colocamos o nosso corpo no mundo, né? O que é isso, né? Para alguns teóricos, ele fala assim, ele ordena a ordem do cognitivo, do sensível e dos corpos. Então, a cultura, ela é uma produção humana, né? Então, quando a gente está afirmando que comida é cultura, é importante que a gente pense, né, que só nós, seres humanos, né, produzimos comida, né?
entre as espécies existentes aí, a gente não tem nenhuma outra espécie que produz comida, que faz a comida, né? Ou nas palavras do Lévi-Strauss, que eu gosto muito, ele fala assim, olha, o que é comida, né? É a gente transformar a natureza, né? A comida é a mesma coisa do que a gente transformar a natureza em cultura, ou seja, eu tenho um alimento e a partir dos fazeres, da forma como eu construo, né, eu tenho a comida, eu tenho o alimento e passo a ter a comida como uma transformação. O Lévi-Strauss ele tem um texto muito legal que ele vai mostrando isso, né, e mostrando como que a partir da nossa evolução, o homem ele partiu de comer o cru para o assado e o cozido, isso aí dentro de uma escala muito grande, e isso foi fazendo, né, o ato de comer, o ato de preparar a comida, fez com que nós diferenciássemos aí, né, dos nossos antigos antepassados, do Homo erectus, né, ou do primeiro Homo sapiens, né, assim, nós somos Homo sapiens sapiens, mas tirando essa coisa, é importante a gente pensar, né, que a cultura, ou a cultura alimentar, ela muda, né, com o tempo. Então, um fato, ela é um produto histórico. Então, quando a gente pega esse livro maravilhoso, né, que foi preparado com muito carinho, quando a gente vê as receitas, né, a gente tem que pensar que por trás dessas receitas nós temos um sistema alimentar, né? A gente tem um sistema alimentar que também é um produto da cultura, né? Então, é nesse sentido que a gente provoca vocês a pensarem, né, a comida enquanto cultura. Por isso, a afirmativa, né? Então, para que a gente pense assim, dentro de um mesmo espaço geográfico, ou mesmo dentro de um mesmo sistema alimentar, né, pelo fato da cultura, ela também, dentro dela mesma, a gente ter variações, né, é importante quando a gente pensa no nosso estado, o estado de Minas Gerais, como foi falado, como é apresentado no livro, de uma forma muito legal, muito didática, falar, olha, Minas Gerais é um espaço, né, geográfico, que hoje nós conhecemos como Minas Gerais, é importante isso, a gente saber que é uma coisa datada, né, que é uma constituição nova, né, mas que a nossa população, ela está envolta aí, né, o Estado, com a presença de 4 biomas, né, isso é falado no livro, que é muito legal, né, então vai mostrar, é claro que o sistema alimentar, ele tem toda uma relação, né, com a biodiversidade que a gente encontra, ou ele é afetado. Então, se a gente volta na nossa origem, né, falar em volta em origem, mas se a gente faz um recorte de 500 anos, né, atrás, a gente tem que pensar que o quê? O Brasil, né, o que a gente chama de Brasil hoje, ele surgiu a partir da primeira globalização de alimentos. Quem fala isso é o Sidney Mintz, que é muito legal, e ele vai falar, não dá para falar das Américas sem a gente falar na primeira grande globalização de alimentos. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque quando a gente pensa no nosso espaço geográfico, nos nossos alimentos que nós consideramos como nossos, como regionais, né, como identitários da nossa cultura, muitos deles aqui não existiam, não é? Então, não dá, acho que poucas pessoas imaginam a gente sem um coco da Bahia, que não é da Bahia, né, que é asiático, a gente não imagina uma roça sem manga, que não é, a manga não é nossa, quer dizer, ela não existia nesse bioma, então foram alimentos que foram
vieram para esse espaço geográfico chamado Brasil hoje, né, e que não dá para a gente hoje descolar dessa ideia. Então, por isso que a gente fala, olha, a alimentação é um fato cultural, né? A comida é cultura, mas a cultura também, no caso específico, a cultura alimentar, ela vai mudando, ela é mutável, né? É interessante quando a gente olha esse livro, ele traz algumas receitas com alimentos que a gente pode falar que pertencem efetivamente à nossa, são de origem endócrina, daqui, da nossa região, né, do nosso espaço geográfico, como a jabuticaba e outros, mas muitos deles são fruto da influência dos povos, né, dos diversos povos que aqui habitaram, né, ou as influências dos nossos colonizadores, né, do colonizador português, e aí sem entrar muito numa discussão de mito de 3 raças, mas dos diferentes povos que aqui habitaram. Em especial, nós fomos colonizados pelos portugueses. Quando a gente pega a nossa culinária, né, a gente vê que a gente foi influenciada por ele, mas muito do que nós consideramos brasileiro, né, assim, como parte da comida brasileira, da identidade do que é se comer brasileiro, também é herança indígena, né, de povos indígenas, de povos africanos, né, diferentes povos. E é claro que isso foi sendo transformado ao longo dos tempos. Então, quando a gente pensa numa canjiquinha ou numa receita de bolo, né, de milho, né, se eu pego, a gente teve uma experiência aqui na universidade com uma colega, nós tentamos recuperar uma receita considerada histórica, né, a gente não conseguiu fazer, nós fizemos um momento de degustação com a receita antiga, que levava muitos ovos, o tipo de milho que era socadinho, as pessoas de hoje tinham um certo estranhamento. Quando essa professora, né, daqui, ela fez um prato adaptado para o nosso paladar, né, ele teve mais aceitação. Então, nesse momento, é interessante a gente perceber que, embora essas comidas elas sejam impregnadas, elas façam parte da nossa identidade enquanto mineiros, né, o tempo todo ela está mudando, né, e por trás dessas mudanças, nós temos mudanças nos sistemas alimentares, nas formas de produção, nas formas de preparo, nas formas de acesso ao alimento. Então, é nesse sentido que é importante a gente pensar, né, e é o recado que as meninas aí, que a Desirê, que esse livro traz para a gente, olha, é preciso que a gente pense em sistemas alimentares sustentáveis, é preciso que a gente pense, né, em preservação do que a gente chama da nossa cultura alimentar, mas é preciso também que a gente pense o que é a nossa cultura alimentar, o que efetivamente que nós estamos chamando de cultura alimentar, né? Então, quando eu falo, por exemplo, eu brinco muito com a serralha, eu gosto do exemplo da serralha, né, que é uma coisa que hoje a gente chama de punk, mas punk, né, e que é importante a gente trabalhar, ela tem um valor simbólico importante, mas a serralha, nos idos 1700, 1800, 1900, era um prato nobre, era uma folha nobre que foi trazida pelos portugueses para cá. Aí ela chegou no nosso ambiente e ela foi o quê? Ela se adaptou de uma forma tão grande que ela virou praga. Ela perdeu valor de mercado. Saint-Hilaire, quando esteve aqui nas nossas Minas Gerais, ele tem um dos livros dele, ele vai falar, olha,
como que a serralha se espalhou pelos campos, que ela virou praga. Hoje, a gente chama ela de uma punk. Engraçado, né? Então, como é que o mesmo alimento, ao longo da história, ele vai perdendo significado? E como que hoje a gente busca, né, a valorização desses alimentos que estão presentes, né, e que se a gente não introduzi-los na alimentação escolar, nas produções, né, se a gente não estimular, se nós não tivermos circuitos onde eles possam ser vendidos, eles vão perdendo. Então, esse livro, né, ele traz muito disso para a gente. Ele é um presente, ele é um lindo presente, né? Eu fiquei muito encantada pela simplicidade e a forma tão profunda, né? Assim, tão simples, mas tão profundo. Ele traz esse recado: olha, é preciso que a gente tenha, né, que lute por sistemas alimentares saudáveis, né, e que esses sistemas, que esses alimentos, essas comidas, eles sejam frutos de formas mais justas, né, sem exploração do outro. É importante que a gente pense que a comida é troca, a comida é afeto, a comida é carinho, a comida é memória, né, e daí o título que a gente tem, né? Então, isso que é uma coisa muito importante. A gente poderia aqui ficar falando mais teorias, mas eu penso que, né, a principal, eu acho que o principal momento aqui é a gente materializar esse livro. Parabenizo, né, aos autores, o trabalho que vocês fizeram, muito lindo, né, e como é importante a gente pensar, né, que a comida, ela é uma expressão da nossa cultura, né? Então, né, ela está dentro e está fora de nós, né? Então, comer, né, como é falado, tem uma série de significados, né? Ele é carregado de uma série de coisas, né? A gente poderia falar, quando eu vi o livro aqui, que o biscoito de goma que é apresentado, e que aqui para a gente, da nossa região, nós chamamos da região do Médio Vale, da qual eu sou, né? A gente chama de biscoito escrevido, porque ele dá para escrever. Então, eu, como uma filha, né, daqui do Vale de Jequitinhonha, a gente brincava, escrevia meu nome, e eu achei tão lindo encontrar nesse livro essa perspectiva, né, a partir do biscoito escrevido, ou do biscoito de goma, ou de polvilho, né, a gente tem variações demais do nome de um mesmo prato, né, como que a gente brincava de aprender como fazia bonequinha, como fazia comida. Então, nesse sentido, o aspecto da comida como afeto é muito importante, né, e afeto também, a forma de expressar carinho é cultural, né, por isso que a gente fala que a cultura, ela vai, né, ordenar a forma como nós colocamos o nosso corpo também no espaço, né. E aí, por fim, só para uma provocação, e que eu havia até comentado com a Anabelle, com a Desirê, que eu iria colocar aqui, que é para a gente pensar, né, às vezes, quando eu falo que mesmo por exemplo, um prato que possa nos identificar com uma comida mineira, né? Quando a gente fala do frango ao molho pardo, mesmo aqui dentro de Minas Gerais, a gente tem uma variação. Então, para mim, a minha família é do Médio Vale, né? E quando eu mudei, eu gosto de contar essa historinha para a gente ver o tanto que a comida está dentro da gente. Quando eu mudei para Diamantina, eu fui convidada a comer um frango a molho pardo. A minha boca salivou, e aí quando eu fui comer o frango a molho pardo, acompanhado, né, toda a preparação que vocês conhecem, todo mineiro nós conhecemos, né, aquele caldo e tal,
mas o acompanhamento deles era com couve e com um anguzinho feito de fubá. Eu fiquei muito decepcionada, porque o meu molho pardo, no meio dele tem quiabo e ele é feito com milho verde, com o angu de milho verde. Então, essas coisas, né, que são variações que a gente tem e a nossa comida mineira, né? E aí nós temos outras discussões teóricas, né? Que há pessoas que discordam dessa ideia de cozinha regional, né? E aí a gente tem que pensar numa cozinha mais ampla. Existem discussões sobre manchas, né? Que a gente tem falado, manchas alimentares, que eu até gosto, mas que, nesse momento, a gente não precisa discutir. Eu acho que é um momento, né, embora também estou solidária aí com todas as mortes, com todo esse momento terrível que a gente está vivendo, mas que a gente também tenha momentos de felicidade, que nos permitam, né, ter um brinde a esse livro que é tão maravilhoso. Assim, acho que eu vou parar por aqui, e aí depois a gente vai ficar num bate-papo. Eu acho que o bate-papo sempre é melhor, né? Então, obrigada, e aí a gente vamos trocar ideias. Eu acho que, né, sempre em conversa o papo é melhor e as ideias saem melhor. Bom, se quiserem eu posso falar mais, mas eu acho que dá um espaço aí para trocas. Obrigada. A gente vai conversando ao longo do nosso café cultural. Bom, eu vou aproveitar e falar um pouquinho, né, desse trabalho colaborativo que foi a construção do livro, e vai muito nesse sentido mesmo que a professora Nádia já trouxe, né, de pensar o que é cultura, de pensar qual a nossa cultura, né, e é interessante porque a cultura, ela não é parada, né, ela é dinâmica, né, então isso é legal porque se a gente observa, eu estou puxando aqui a fala da professora, né, se a gente observa um sistema alimentar que trabalha, que, na verdade, fortalece, né, a cultura alimentar, que não são de alimentos que não são muito apropriados para a saúde, né, que não fazem bem para o nosso planeta, para o nosso ambiente onde a gente vive. Então, a gente pode pensar que, sendo essa cultura dinâmica, que movimenta e se transforma, a gente pode pensar que a gente pode também transformar o que não é interessante nesse sistema alimentar, né, em coisas que são muito interessantes. Então, acho que o livro também vai nesse sentido de valorizar o que está de coisas, o que é de coisas boas no nosso sistema alimentar, porque ele traz muito essa questão do carinho, do afeto, né, então, e o livro foi construído com esses laços, né, o grupo que organizou é um grupo que se conhece, trabalha junto em vários espaços, né? Então traz também essa questão do que a gente quer para esse sistema alimentar. A gente quer fortalecer essa cultura alimentar, né, da nossa região de Minas Gerais. Então, a participação nesse livro, para mim, foi muito nesse sentido de resgatar também algumas coisas. Por exemplo, a professora Nádia trouxe a questão do biscoito escrito. No norte de Minas, de onde eu sou, Janaúba, Montes Claros, é biscoito espremido, porque a gente espreme para poder colocar no tabuleiro, né, na forma de biscoito. Então, o biscoito é espremido. Eu também escrevia meu nome, né, a letra A. Quando eu aprendi a escrever, eu achava lindo o biscoito da letra A, e depois comi o biscoito da letra A, né. Então, essa coisa rica, né, que é essa cultura alimentar, essa diversidade, e aí é muito nesse sentido, a gente traz também essa coisa da diversidade, né, de pensar que o sistema alimentar, ele tem que ter diversos alimentos saudáveis, alimentos variados, né, produzidos por pessoas que estão bem, estão saudáveis, né, estão felizes por produzir esse alimento, assim como a gente está feliz em ter elaborado esse livro, né? Então, a gente traz um pouco dessa questão. Então, esse momento de construção foi interessante
porque deixou essas pautas que a gente trabalha, né, juntamente na aliança, deixou essas pautas fervendo, né, então a gente colocou elas todas no livro, e foi legal porque como foi um momento, uma construção colaborativa, onde a gente, né, vou pedir até a Júlia para depois para falar um pouco mais desse processo que foi a construção em si, como a gente fez, né, porque os estudantes eles participaram também desse momento, e quem mais participou, eu vou deixar a Júlia falar essa questão. E, então, foi muito interessante trabalhar dessa forma, onde cada pessoa contribuiu de uma forma, colocou ali o seu tijolinho, né, para a gente poder fazer essa construção aí tão bonita. É mais um relato do que foi, eu queria deixar isso registrado, né, que foi muito prazeroso e muito gostoso, né. Se você quiser complementar, Júlia, por gentileza. Boa noite, gente. Bom, primeiramente quero agradecer a Anabelle, né, por me dar essa oportunidade de participar desse projeto que eu achei tão legal. E eu falo em nome também do Taylor e da Paula, que foram os outros estudantes que participaram do projeto. E eu acho que é um tema muito relevante para a gente enquanto estudante de nutrição, né? Até sobre o processo do livro, né? Eu aprendi várias coisas que eu não sabia sobre o tema, porque justamente eu acho que esse livro ele foi importante para mostrar como o alimento ele tem o seu valor cultural, né, por trás dele, e que eu acho que às vezes isso não é muito valorizado, e acaba que a gente se desconecta, né, da comida de verdade, e ainda mais nos dias atuais, né, que a gente acaba fazendo as coisas de uma forma muito automática. Na hora da gente se alimentar, a gente nem vê que a gente consumiu aquele alimento, né, e ainda tem o agravante que a população acaba consumindo uma quantidade muito grande de ultraprocessados e esquece completamente, né, do alimento in natura, esquece quem produz esse alimento, né, como esse alimento chega até a gente, como ele é produzido. E então eu vejo que a gente precisa, já na graduação, começar a adquirir essa consciência, né, de dar mais valor ao alimento, além do nutriente dele, né, não que o nutriente não seja importante, é muito importante, mas eu acho que a gente tem distanciado o alimento dessa parte cultural que ele traz também, né, além da parte nutricional. E isso implica em várias questões, né, que a gente vê hoje em dia, diariamente, né, na nossa sociedade, com a nossa perda de biodiversidade, né, com cada ano que passa a lista dos agrotóxicos aumenta, né, o desmatamento, enfim, várias questões que estão interligadas, né, é uma cadeia de acontecimentos que isso gera. E eu vejo que eu como estudante, né, eu penso que o nutricionista, independente da área que ele for atuar, ele precisa ter consciência desses assuntos, né, e fazer parte dessa mudança, que eu penso que a cada ano a gente consegue ver uma evolução, né, porque se a gente não olhar para a alimentação saudável da população, além dos nutrientes, né, de contar macronutriente e dos minerais necessários que a pessoa precisa, a gente não vai estar passando para a população uma alimentação saudável completa, né? Porque a alimentação saudável, eu vejo que ela engloba toda essa questão cultural, né? As tradições do comer com prazer, comer o que faz sentido. E eu acho que principalmente dá o poder de escolha para a população, né? Na hora de se alimentar. Então, eu acho que esse livro vai ser muito, muito legal para fazer as pessoas entenderem que elas não precisam comer nada além da comida de verdade, né? Que pode ser muito mais fácil e prazeroso utilizar os alimentos, né? Os legumes, as frutas da nossa região, né?
no caso Minas Gerais, né, que é o tema do livro, e eu vejo que a gente, como nutricionista, se a gente conseguir, eu como futura nutricionista, né, se a gente conseguir fazer as pessoas entenderem e visualizarem essa importância que os alimentos têm além dos nutrientes, né, fazer, de fato, as pessoas enxergarem que o alimento tem história, a valores, né, essa conquista, né, para alimentar a população de uma forma mais saudável, né, pode ser mais fácil. Então, é um livro que eu gostei muito de fazer parte, né, como eu disse, eu aprendi muito e adorei a fala de todos vocês. Vou levar um pouquinho do conhecimento que vocês passaram para a minha formação, né, e é isso, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Não sei muito sobre o assunto, mas aprendi muito fazendo o livro. E fala linda, Ju, bem inspiradora e motivadora aí para os estudantes e para a gente, né, profissional nutricionista. Que gostoso. Professora Nátia, você levantou a mão? Eu levantei na hora que ela estava falando, mas agora eu esqueci o que eu ia falar, então deixa na hora que qualquer coisa eu torno a levantar a mão, viu? Me desculpe. Era em algum momento da qual eu devia ter anotado aqui. Ok, a gente, qualquer coisa é só levantar a mão que a gente conversa, abre espaço. Desirê, conta pra gente como é que, fala mais um pouquinho aí do livro, como é que foi esse processo, as receitas vêm de onde, como é que foi? Nós conseguimos uma diversidade muito grande, né, de regiões, dos 17 microterritórios de Minas Gerais. A gente conseguiu que a maior parte desses microterritórios estivesse nas páginas do livro. Então, quem, né, no momento que a pessoa for ler, ela vai ver a indicação do microterritório, o nome dos municípios principais desse microterritório, entender um pouco mais essa divisão né, do estado de Minas Gerais. E eu acho importante a gente falar também, até pegando carona na fala da Júlia, que a boa notícia, assim, por mais que a gente fale o quanto que o mercado, a indústria alimentícia, ela vai substituindo as tradições, ela vai passando por cima da nossa cultura alimentar, e quando a gente vê, as escolas estão cheias de ultraprocessados, as famílias trocam alimentos que eram preparados coletivamente por alimentos congelados, prontos, de marcas da indústria alimentícia, e o quanto que isso faz com que a gente perca, né, o hábito de cozinhar em família, de fazer toda essa construção cultural tão importante. Então, assim, é muito importante a gente pensar que alguns modos de preparo, algumas receitas, elas podem ficar extintas, né? Elas podem se extinguir se a gente não registrar, se a gente não ensinar para as próximas gerações. Então, isso é um ponto importante que o livro traz. E a boa notícia é que tem um ativismo alimentar cada vez maior. Eu acho a gente que faz parte da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável e conhece e participa de outros movimentos, tem um movimento e um incentivo a valorizar o ato de cozinhar, a valorizar a comida de verdade, a valorizar as hortas, os quintais, olhar para esses espaços que tem muito a ver com as cidades mais do interior, porque na capital a gente vai cada vez mais verticalizando e essas casas vão sendo transformadas, e esses espaços de quintal vão cada vez ficando mais raros. Eu acho importantíssimo esse ativismo que está cada vez maior e mais forte, e eu acho importante falar também que é um ativismo pela agricultura familiar, pela agroecologia, pela comida de verdade, e importante falar que não tem como a gente pensar no ativismo alimentar sem pensar no ativismo ambiental, porque a gente precisa de uma água limpa. A gente está em Minas Gerais, num estado aí que é tomado, né, pela mineração, e o quanto que isso impacta a nossa água, o quanto que Belo Horizonte vive situação de insegurança hídrica. Então a gente tem que casar esse ativismo cultural, alimentar, com esse ativismo ambiental e a questão dos direitos humanos mesmo, né? O direito à alimentação ser visto de uma forma muito ampla, muito íntegra, e esse cuidado com a água, com o solo, essa visão
sustentável desses sistemas alimentares, ele é fundamental. O ativismo por escolhas mais conscientes do consumidor, eu acho que tudo isso é uma boa notícia, porque os desafios, eles realmente são bem grandes. Então, a gente vai falando aqui, né, ao longo do nosso café cultural sobre essas questões importantes. E eu queria agora falar o quanto que a gente pensou esse momento cultural, no sentido de que há várias linguagens artísticas que nos ajudam a expressar sentimentos, emoções, esse nosso afeto. E o quanto que a questão musical ela é importante para Minas Gerais, né? Quando a gente canta as paisagens, a gente canta as nossas belezas e essa diversidade, sempre lembrando que Minas Gerais é um estado enorme, bem diversificado. E hoje nós vamos ter agora uma apresentação, né, uma participação muito especial, que é do arte educador e estudioso da viola caipira, o Marcinho de Castro. Ele é arte educador de Belo Horizonte, e há mais de 20 anos ele trabalha com crianças em escolas, crianças e adolescentes em escolas de Minas Gerais, sempre fazendo questão de apresentar as tradições culturais, manter viva essa questão da música, e ele vai fazer uma apresentação para a gente, né? Ele mandou um vídeo muito especial, e os arranjos dessa apresentação dele foram feitos a partir de uma pesquisa de como é a forma de tocar viola em Minas Gerais, que é diferente, que é peculiar, e é inspirada em violeiros como Zé Coco do Riachão e Renato Andrade e outros, e aí a gente vai ver um pouquinho do Marcinho de Castro. Olá pessoal, eu sou Marcinho de Castro, sou arte educador, sou natural de Belo Horizonte e estou aqui hoje nesse teatro, o Espaço Cultural Luquim, participando aí do lançamento do livro Comida, Memória e Afeto, Minas Gerais 300 anos. Aí eu trouxe a viola caipira para a gente fazer um som bem característico de Minas Gerais.
Bom, pessoal, então, continuando o nosso bate-papo, a professora Nádia tinha levantado a mão para fazer alguns comentários, por gentileza. Sim, era muito um comentário em cima do que a Desirê falou, que, né, nós temos que pensar que como que os modos produtivos, né, os modos coletivos de preparo, eles estão desaparecendo, né, principalmente na ideia que, por exemplo, um ofício que a gente tinha em Minas, que ainda temos, né, mas o ofício de biscoiteira, né, aqui a gente conhece, a gente ainda tem algumas pessoas que fazem biscoito, se permanece, né, enquanto um ofício, mas a prática social que se tinha, principalmente nas cidades pequenas, eu venho de uma cidade, né, minha família é de uma cidade pequena, é que o dia que fazia biscoito, todas as comadres ou todas as pessoas da rua se reuniam, porque a fornada é um momento muito especial, não é? Você fazer o biscoito, juntar as comadres, as vizinhas, colocar, né, para fazer, assar, e depois a partilha. Então, a gente tem um ponto muito importante na comida de verdade, que é essa partilha, né, ou a pamonha. É difícil você fazer pamonha para uma pessoa só. Duvido que uma pessoa que mora dentro de um apartamento para fazer uma pamonha, né? A pamonha dá muito trabalho, o preparo, o pré-preparo. Então, é comum também se reunir, juntar todo mundo, várias mulheres, para se fazer. Então, isso é uma prática cultural, isso é uma coisa que aqui em Minas nós temos muito ainda, né? Mas que está se perdendo. Ou a gente valoriza dentro de, por exemplo, com compras, né, para alimentação escolar, dos biscoitos, como no livro é citado, eu achei muito legal, vocês viram que eu li o livro, né, eu não pedi o livro sempre só por brincadeira, eu degustei o livro, fiz uma boa degustação, né, para esse bate-papo. Então, esses saberes e fazeres coletivos, a gente tem que preservar, né? E como que a própria produção dos alimentos, né, que a gente tem mudado esse modo que não é agroecológico, né, de produção, ele tem afastado, né, essa afetividade e essa forma, né, coletiva de se fazer a comida e distribuir a comida. É só isso, é só pegando as caroninhas aqui para gente, eu acho que o bate-papo fica bom assim, né? É isso. Ai, obrigada, muito interessante. E aí, só fala, né, professora, você traz muitos elementos importantes sobre a cultura de Minas Gerais, né, a cultura alimentar de Minas Gerais. E aí, uma das agendas, né, da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável é justamente a promoção, a proteção e o apoio aos saberes e práticas convergentes à alimentação adequada e saudável, né, que foi também o que a Júlia trouxe, né, essa questão de valorizar a comida de verdade, né, o que é comida, né, já foi colocado pela professora, né, então pensar é importante, né, pensar esses determinantes, né, como eles influenciam as famílias, como que comia antes, como que se come hoje, então essas práticas, né, elas são importantes e têm uma relação muito próxima, inclusive com o autocuidado, né, com a saúde, então esses elementos, eles são muito importantes, né, para a gente se pensar a vida, se pensar o jeito de viver das pessoas, né, se pensar essa partilha de alimentos de uma forma com os nossos vizinhos, com os nossos entes queridos ou os nossos familiares, né, então acho que essa questão também perpassa por aí também, de pensar o alimento dentro de casa, né, o alimento que a gente faz, o alimento que
quando a gente consegue, né? A gente ainda, no interior, ainda tem as biscoiteiras, então a gente consegue comprar, então a gente quebra um pouco essa lógica da indústria de alimentos, né? A gente já vai para uma lógica de sistemas alimentares com circuitos curtos de comercialização, né? Então a gente já começa a pensar numa perspectiva mais ampla, né? A Júlia trouxe muito isso, achei muito legal, né? De pensar a nutrição, né? Da nutrição, pensar a alimentação, né? Em todas as suas dimensões, em todos os seus aspectos, né? E que isso é que traz saúde, isso é que traz alegria e vida para as pessoas, né? E pensar que são pessoas que estão também ali consumindo esses alimentos, que são alimentos saudáveis, né? E aí, e aí a gente fala de sustentabilidade alimentar, sustentabilidade do planeta, né? Esses temas que estão sendo discutidos na atualidade justamente pelo impacto que traz na saúde e na nutrição das pessoas, né? Então, pensar sempre nessa lógica, né? Do que eu estou comendo, de onde ele vem, quem é que participou dessa produção desse alimento. Eu gosto de falar com meus alunos, será que quem produziu, quem participou da produção desse alimento, essa pessoa é saudável? Como que ela está, né? A gente também tem que pensar na saúde do trabalhador, né? Então, como que essa pessoa está? Eu vou conseguir comer um alimento pensando que ele vai me nutrir, né, me deixar bem, se a pessoa que produziu esse alimento não está bem, né, não foi uma produção saudável para essa pessoa e para o alimento e para o ambiente e planeta, né? Então, as nossas pautas, né, vão muito nesse sentido e que foram colocadas, eu acho que é sempre importante a gente falar, né? Por gentileza, professora, fala aí pôs no chat para a gente. Não, é só complementando, né, que é o que a gente chama de uma produção justa, né, sem a exploração do outro, né. Então, quando a gente pensa em monoculturas, essas grandes empresas, no agronegócio, né, que é muito distante do pequeno agricultor ou do agricultor familiar, a gente não é uma produção de exploração, né, de um trabalho, né, na colheita, por exemplo, de um suco de laranja, né, da laranja, tanto que o trabalhador, né, o coletor da laranja é expropriado, né, ele é explorado, né, o seu trabalho é temporário. Então, até nisso a gente tem que pensar aí dentro dessa cadeia produtiva, ou dentro desses sistemas alimentares. A gente tem que pensar o que é um alimento quando a gente chama de alimento justo, né, é que ele não passe ao longo da sua cadeia, desde a sua produção até chegar na nossa mesa, né, que não tem exploração, né, e que seja sustentável. Vocês falaram isso, vocês falam isso no livro, mas é importante a gente, né, nem todo mundo, talvez, que não lê o livro, então que não está dentro dessa discussão, né, sabe o que a gente está chamando aí de uma produção justa, sustentável, agroecológica, que respeite o ser humano, né, e que tenha o afeto, né, como uma coisa importantíssima, né. Eu acho que a gente tem que pensar que nós estamos no planeta, né, que a nossa mãe, né, a Terra é a nossa nave mãe aí dentro de um cosmos. Eu acho que a gente tem que pensar nesse equilíbrio. Sem esse equilíbrio, a gente não tem um alimento também que dá uma boa energia para a gente, né. Então, essa discussão é mais ampla, e isso é cultura, essa nova forma de ver a produção de alimentos, quer dizer, tudo que nós humanos produzimos é cultura, é importante. Se a gente está falando de cultura alimentar de uma forma mais ampla, é importante entender esse respeito, né, ao homem, e a gente põe, né, a gente encontra etnocêntrico, pensando na gente, antropocêntricos, pensando nós, homens, mas nós temos que pensar aí em um homem que, ao longo da cadeia alimentar, não seja explorado. É isso. Obrigada, é importante, né? Não podemos esquecer. Bom, então, como tudo é cultura, a gente tem a cultura alimentar e a gente também tem a cultura de contação de histórias, de contação de causas, né? Então, a gente vai exibir agora uma apresentação do Marcelino Chibil,
que eu apresentei, né, no início. Essa apresentação é de um causo da Zona da Mata Mineira. Ele coletou essa apresentação, porque ele também é um estudioso, né, de contação de histórias, de causos mineiros, e ele coletou esse caos lá em São Miguel do Anta, né? Então, nós vamos assistir um caos intitulado como O Caos da Mula Sem Cabeça. Bacana. E... bacana. E aí agora eu vou contar uns causos lá na minha terra, lá de São Miguel do Anta. Eu quero mais ou menos assim. Caminho bonito é o que leva de São Miguel do Anta em Terra Fartura. A estrada é de uma terra vermelha que quando bate o sol chega a refletir nos olhos da gente. De um lado e do outro, árvores com mais de 15 metros de altura, que na copa se encontram e abraçam como um casal no noite de lua de mel. Quando se caminha para essas estradas, só se ouve a canto de passarinho. E essas são muitos, tipo matavinhos. Canário da terra, colherinho, sabiá, ventili. Porém, à noite, toda essa cantoria de passarinho é cortada pelo pia corrente da coruja. As árvores rancham, que parece que vão cair na cabeça da gente. Certa vez, seu Zé Tacinho teve que sair da fartura, modo de ir até São Miguel do Anta, comprar uns remédios para sua avó, que andava meio perrengado. Era a noite escura, o tempo de quaresma. Por todas as bandas, só se ouvia a causa de assombração. Seu Zé Tacinho, então, pegou uma varinha de pau mulato, um cadinho de coragem que ainda tinha, e partiu para casa estrada. De repente, ele escuta o trocar de um cavalo, acompanhado de um assobio estrondoso. Ele então se lembrou da história dele lá e tinha medo. Mula sem cabeça. Se lembrou que seu avô dizia que de mula sem cabeça a gente escuta 3 trotar, todos eles acompanhados de um assobio estrondoso. No primeiro, a bichona está bem longe. No segundo, ela já está pelas redondezas. E o terceiro, é melhor a gente nem escutar. Seu Zé Tacinho, então, apertou um pouco o passo e continuou na sua caminhada. De repente, ele escuta o segundo trocar, também acompanhado de um assobio estrondoso. Ele então se lembrou, seu avô dizia, para fugir de mula sem cabeça, a gente precisa esconder as unhas, esconder os dentes e fechar os olhos. Nesse momento, seu Zé Tacinho estava passando perto da ponte do seu vizinho, uma pontezinha no corpo da fartura, com água que batia só até nas canelas. Por garantia, seu Zé Tacinho entrou para debaixo da ponte, colocou a mão no bolso para esconder as unhas, fechou a boca, modo escondeu os dentes e fechou os olhos. Por ali, seu Zé Tacinho ficou. Mas de repente, ele percebeu uma outra pessoa também entrando para debaixo da ponte. Sem coragem para abrir os olhos, ele chegou, foi pro cantinho da ponte. E ali ele ficou, tremendo que nem vara verde. Seu Zé Tacinho então percebeu que a outra pessoa estava se aproximando dele. Foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. E que a outra pessoa encostou no seu Zé Tacinho. Mas ela também estava tremendo que nem vara verde. Eram os dois, tremendo, tremendo. Quando de repente eles escutam o terceiro troca, também acompanhado de uma assobio estrondoso. Só que esse passou por cima da ponte e foi embora em direção ao São Miguel do Anta. Mas deu até para sentir o clarão dos fogos que saía das ventas da bichona. Seu Zé Tacinho então respirou aliviado, tirou a mão do bolso, abriu a boca, abriu os olhos. Quando ele olhou pro lado,
Quem estava lá escondido com ele? O lobisomem! Seu Zé Tarcísio, então, encheu os pulmões de ar, olhou pro lobisomem e falou assim: você também tem dedo de mula sem cabeça? Bom, já estamos caminhando aí para o nosso final, né, pelo avançar da hora. Eu quero passar a palavra para a professora Nádija, para as considerações que ela queira fazer, as considerações finais. Não estava ouvindo. Eu então agradeço, né, ao convite, né, espero que a gente possa se encontrar em outros momentos. Acho que, né, fazer aí, caminhar juntas, né, nessa defesa aí pelo direito humano à alimentação e pensando, né, a cultura enquanto componente importante, né, no direito humano à alimentação e da soberania e segurança alimentar, né, e falar que foi um prazer dividir um pedaço da noite com vocês. É isso. Muito obrigada, né? O prazer é todo nosso. Júlia, quer fazer suas considerações finais? Bom, eu queria agradecer, né, pela oportunidade, mais uma vez, de poder, de alguma forma, contribuir para esse diálogo tão rico, né? E eu espero que esse livro, de alguma forma, ele auxilie na mudança, né, da realidade alimentar da população. E é isso. Obrigada, Júlia. A equipe de vocês, né, você, o Taylor e a Paula, foram fundamentais para que esse livro acontecesse. Bom, já que eu falei do Taylor e da Paula, também vou falar de quem está por trás aí. Tem um técnico também da Escola de Nutrição, o Leonel, que está nos ajudando, né? Tem que agradecer ele também. Obrigada. Desirê? Continuando aí nos nossos agradecimentos, é muito importante a gente lembrar, né, que o nosso trabalho foi feito em parceria Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável no Minas Gerais, com o CONSEC, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais, o CRN9, o Conselho de Novos Nutricionistas, a UFOP e a Universidade Federal de Viçosa. E dentre os textos, a gente agradece a contribuição, né, do Cássio Thiago de Araújo Costa, da Malu Barciotti, que também escreveu um texto bacana para a gente. Na produção das fotos, o agradecimento para a Lívia Maciel Pérez, as fotos do Pedro Zorzal, a capa do livro do Ranieri Gomes da CT de Promoção da Saúde, que colaborou com essa publicação, e o Marcinho de Castro, que participou, mandando, né, essa apresentação tão bacana para a gente, o Chibio. Eu acho que todas as pessoas que estão aqui acompanhando, que apoiaram, mandando as receitas, participando desse processo que foi tão importante. E eu gosto de frisar, eu acho importante frisar o quanto que essas histórias falam, né? Nós passamos pelo Dia Internacional da Mulher há pouco tempo, falam de histórias de mulheres, histórias de superação, histórias de dificuldade. Essas histórias, elas nos resgatam as pessoas das nossas famílias, avós, bisavós, mães, e todas essas pessoas, sobretudo mulheres, né? A dificuldade para alimentar os filhos, para fazer receitas com o pouco que elas tinham. O livro traz essa força
do feminino, e eu acho importante a gente frisar isso, o carinho nas pequenas coisas, nas pequenas preparações, o que eu vou fazer para o meu filho levar, né, para a escola, conta-se, né, um contexto muito difícil, muito diferente do que é hoje, mas a gente sabe que ainda hoje, sobretudo na crise, né, sanitária que a gente está vivendo, a questão da dificuldade de acesso ao alimento, todo esse contexto de morte que a gente está tão abalado, tão sentido, é um livro para trazer um pouco de aconchego, né? O quanto que essas memórias, essa questão da alimentação, das pessoas juntas, é um pouco assim, um carinho mesmo, é um pouco de acreditar e ter um pouco de esperança mesmo, que a gente vai poder voltar, né, a essa partilha, né, que a Nádia também falou, da questão das biscoiteiras e tudo mais. Então, realmente agradecer todas as organizações que apoiaram, todas as pessoas, citando também aqui as organizadoras que atuaram com a gente, a Melissa Lucina de Araújo, a Thaís Cristina Marquezine Caldeira, a Joaquina Júlia Martins, a Regina de Oliveira, várias pessoas que fazem parte do Núcleo Minas Gerais. E agradecer também, né, a Escola de Nutrição por ceder o espaço do canal de transmissão, né, Transmissões Enute, para a gente poder realizar essa atividade hoje. Obrigada. Bom, então, com causos, viola caipira, com histórias, com paisagens, receitas e memórias afetivas, nós vamos finalizando o nosso café cultural. Enfatizamos o nosso amor por Minas Gerais e a importância de cuidarmos das pessoas, da cultura alimentar, da arte e das paisagens. Diante de tantos retrocessos e do cenário caótico, seguimos na promoção da vida, cuidando uns dos outros. Não soltamos a mão de ninguém. Agradecemos a todas as pessoas que acompanharam a nossa transmissão. Esperamos reencontrá-los em uma outra oportunidade, em um outro contexto mais seguro, para que todas e todos possamos degustar os pratos da culinária mineira com pessoas que amamos e que também podemos nos abraçar, festejar e curtir a vida. Muito obrigada, uma boa noite a todos e até breve.